programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, meus irmãos, aqui estamos com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Como sempre, contamos aqui com a contribuição inestimável do nosso produtor, Assari Franco de Moraes, que fará agora a sua saudação a todos vocês. Pedindo a Jesus o amparo e a proteção de sempre para todos os nossos amigos. Também conosco, como sempre, o nosso querido amigo, irmão Joel Vaz, com a sua agendinha do bem, né, Joel? Exatamente. Sua saudação para os nossos companheiros. Que o doce Rabi da Galileia possa estar conosco permanentemente nos nossos pensamentos e na nossa vida. Muito bom. Meus irmãos, como já falamos anteriormente, esse mês de junho, um mês muito especial, vamos encerrá-lo com um seminário denominado Da Emoção à Lesão. É o nosso doutor Marcelo Nazaré que fará essa apresentação o dia inteiro, das 9 da manhã às 5 da tarde, com direito ao almoço, com direito a cafezinho, água mineral, biscoito, toda a atenção e o carinho que a gente tem lá no Instituto Cultura Espírita, e somando com o carinho dos nossos irmãos do Abrigo Teresa de Jesus, porque vai ser lá, na rua Ibituruna 53, no Maracanã, e durante esse dia inteiro, 30 de junho, estaremos lá discutindo, analisando esse trabalho magnífico. O Marcelo Nazaré é médico, homeopata, terapeuta, tem uma clínica gigantesca no interior de São Paulo, mas de vez em quando ele dá uma fugidinha aqui no Rio de Janeiro, que é a origem dele, né? Estudou conosco, inclusive, os primeiros passos na doutrina espírita, há muitos anos atrás. É um companheiro que fala muito bem, além do conhecimento da medicina, tem um conhecimento da doutrina espírita, né? E a sua vivência de grande coração voltado para o bem. Também faremos o lançamento durante o dia, nesse dia 30 de junho, do livro Caridade, que foi preparado pelo nosso querido companheiro Ayrton Xavier. Caridade é uma mensagem que o Fabiano de Cristo deu através da mediunidade abençoada de Chico Xavier. Então o Ayrton pegou a mensagem e trabalhou para nosso entendimento muito claro, muito perfeito. As pessoas que quiserem participar vão receber o livro, vão ter direito ao almoço, vão ter direito ao cafezinho, água mineral, essas coisas, e nós vamos pedir a contribuição de R$30 cada um para fazer face às despesas, que certamente são grandes. Podemos receber todos os nossos irmãos, inclusive usando o estacionamento do abrigo, que estará à nossa disposição. Contamos com a presença de todos que podem fazer suas inscrições pelos telefones 2224-1060, 2224-0736, ou então usando os e-mails do Instituto culturaespírita@oi.com.br, ou ainda Instituto de Cultura Espírita do BR @gmail.com. Informamos que as inscrições são limitadas porque não é conveniente fazer um seminário desse que vai estudar da emoção à lesão e, obviamente, o tratamento que se vai fazer disso, não é conveniente colocar uma multidão lá dentro, não é esse o objetivo. Então nós vamos trazer limitações quanto à entrada de pessoas e claramente vamos seguir a ordem de inscrição. Os irmãos então deverão fazer essa inscrição tão rápido quanto possível. Nós achamos que vai ser um sábado assim, aliás um domingo assim muito bom para todos nós. Muito bem, mas o nosso trabalho continua normalmente no mês de junho, aos sábados de manhã, a partir das 8h30, com o trabalho sobre mediunidade. Depois, a partir das 10h30, o ensino básico da doutrina espírita. É o nosso companheiro Silvio Cruz Portugal que apresenta essas aulas. Nosso irmão samideano Altamiro Rocha apresenta o estudo do Esperanto Básico 1 e 2 a partir das 10h30. E depois, neste terceiro sábado, nós vamos ter o nosso Dr. Jorge Andréa coordenando o Dr. José Henrique Urpim, que vai nos apresentar Pensamento de Joana de Anjos. Só isso aí já vale o ingresso, né? Dr. Jorge Andréa é a garantia de muito sucesso nesse trabalho. E o Dr. Rubim, que é presidente da AME, né, lá em Friburgo, Associação Médico Espírita, um grande trabalhador do bem, tem rodado pelo Brasil e pelo mundo,
levando a sua mensagem, sempre vinculada a essa. Ele é um médico terapeuta, né? Então, o pensamento de Joana de Ângeles sobre a ótica desse grande médico terapeuta que é Jorge André, apresentado pelo grande médico terapeuta José Henrique Rubim. É um sucesso maravilhoso. E logo em seguida, às 3 horas da tarde, vamos ter o nosso Cláudio Conte, que também é o nosso físico, né, engenheiro. Ele vai apresentar, dentro da cadeira de Ciência Espírita, a grande teia, o estrutura de vibrações, e vai falar da ecologia social, ou seja, esse ambiente social limpo, arrumado, higienizado, sem lixos, né, vibratórios. Dr. Cláudio Conte, 3 horas da tarde, nós achamos que é absolutamente imperdível este sábado que está chegando aí para todos nós. O nosso Joel Vaz, com a sua agendinha do bem. Por favor, Joel, vamos lá. O meu querido amigo Saulo Gomes, um servidor do bem, amigo do Chico Xavier, ele continua a sua saga apresentando um trabalho belíssimo pelo Brasil afora. Chico Xavier, o maior brasileiro de todos os tempos. É muito bonito, eu já tive a oportunidade de ver, é muito bonito. Hoje ele está no interior de São Paulo, mas breve ele estará no Rio e vai nos dar então o seu roteiro por aqui. É imperdível, é muito bonito. Maravilha. Muito bonito mesmo. E por falar em São Paulo, recebi informação muito interessante. A Associação Espírita Kardecista Irmã Zoraide fará um seminário sobre o tema Comece pelo Começo. Curioso, né? A palestrante é a nossa querida Kátia Penteado. Ela é responsável pelo Centro de Estudos da Doutrina Espírita da Federação Espírita de São Paulo para o Grande São Paulo. O evento será realizado na Rua Joaquim de Souza, 125, Perus, São Paulo. É das 9 às 13, é longo o seminário. No dia 31 de maio passado, foi comemorado o centenário de nascimento do Dr. Hernani Guimarães Andrade. É verdade. Que desencarnou no dia 25 de abril de 2003. Dr. Hernani foi o fundador do Instituto Brasileiro de Pesquisa Psicobiofísica, um baluarte da doutrina espírita. E hoje o seu trabalho, a sua vida está sendo alvo de estudos e muitas manifestações homenageando o centenário do seu nascimento. Não só no Brasil, como inclusive na Europa, por exemplo, na Alemanha, em Portugal. Vários seminários estão sendo feitos para conhecer melhor a obra desse extraordinário brasileiro e fantástico dedicado à obra do bem, ao estudo da doutrina espírita. O Centro Espírita Allan Kardec, que eu falei na semana passada, eu não dei o endereço, ele fica na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, número 583. Mas em Copacabana nós não temos só o Centro Espírita Allan Kardec, nós temos várias outras casas. Verdade. E uma casa muito bonita é o Consolador Comunidade Espírita Cristã. Tem um trabalho lindo, lindo, lindo. Fica ali na rua 5 de julho, no número 276. Vai. O Consolador Comunidade Espírita Cristã fica também em Copacabana, ali na rua 5 de julho, número 276. É um lugar lindo, muito agradável, você sente uma energia acolhedora fantástica. E as reuniões são de segunda a quarta, às 20 horas. E terças-feiras, das 14 às 14h30. Sábados, às 17 horas. A Instituição Espírita Joana de Ângeles também tem uma atividade muito intensa e também fica aí nessa região. Então você tem a oportunidade de escolher. Ou você vai ao Centro Espírita Allan Kardec, ou vai à Comunidade Espírita Cristã, ou então procura a Instituição Espírita Joana de Ângeles, que também fica na Nossa Senhora de Copacabana, número 1183, isto é, 1183.
uma programação intensa de estudos, de passes, de palestras que são imperdíveis. Eu saliento sempre aquela disposição que nós devemos ter para procurar antes de remediar. Ali em Copacabana temos o Lar de Teresa. Lar de Teresa, maravilhoso. Maravilhoso, né? Feito Dona Brunilde. Dona Brunilde. Um dos nomes mais importantes do movimento espírita, até hoje já, aos 90 anos, por aí, né? Por aí. Continua escrevendo, continua meditando. Lúcida, perfeita. Criatura. Um carinho, um acolhimento lindo. Realmente é sensacional. É uma bênção que a gente possa estar vivendo na mesma época da Dona Brunilde. E o interessante é que essas casas espíritas que o Joel mencionou, elas são altamente ativas, elas têm frequência, elas têm um movimento grande lá. A gente pensa Copacabana, não tem muita... Não, tem sim. Elas são as reuniões. Eu faço palestras lá no Allan Kardec, lá na Joana de Ângeles também. Estão sempre cheias e estão sempre com um movimento assistencial também ativo. Então eu acho é impressionante, a gente não imagina. Porque na verdade é difícil, são apartamentos, né? É verdade. Eles têm que fazer divisões, salas comerciais. Salas comerciais e tal. Tem até um custo, né? Que não é brincadeira de suportar, mas graças a Deus, eles, nossos irmãos, nos dão um exemplo. Né? Ao longo de muitos anos estão sobrevivendo aí com muita dignidade e muita eficiência. Que Jesus continue abençoando a todos eles. Vamos então ao nosso intervalo e daqui a pouco retornamos, se Deus quiser. Ofereço um livro de presente. Sugerimos a obra Minhas Memórias Alheias, do professor Celso Martins. Com bom humor e sabedoria, o autor comenta fatos do movimento espírita e revela detalhes dos principais divulgadores da doutrina de Kardec. Os pedidos podem ser feitos pelos telefones 021 2224 1060 ou 2224 0726. Os livros serão entregues pelos Correios ou podem também ser adquiridos na loja do ICEB. Olá, meus amigos, meus irmãos, estamos retornando com o nosso programa Cultura Espírita do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Como sempre, pelas ondas amigas da nossa Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, em 1400 kHz, e contando com o nosso querido engenheiro de som, Toninho Barbosa, que ele está nos ajudando para que minimamente haja alguma qualidade naquilo que nós apresentamos. Neste bloco agora vamos respondendo aos nossos ouvintes, né, Sari? Está preparado aí? Olha aí, a Jéssica é de Copacabana, que nós falamos hoje. Jéssica Cândido, de Copacabana. Ela nos envia a primeira questão, que diz o seguinte: costumamos agradecer a Deus pelas coisas boas que nos acontecem e nas horas amargas dizemos que é a vontade de Deus. Na infância diziam-me que Deus estava no céu. Como é que nós podemos entender essa presença tão ativa de Deus em nossas vidas? Onde afinal Ele está? Bom, Jéssica, conta-se que certa vez um teólogo teve essa mesma dúvida. Então ele decidiu sair pelo mundo tentando encontrar a resposta. Depois de muitas andanças, ele chegou até um humilde agricultor em um lugarejo afastado, fazendo a mesma angustiante pergunta. Aí ele se dirigiu ao agricultor, dizendo: o senhor sabe me dizer onde Deus está? O lavrador, olhando bem fundo nos olhos do teólogo, respondeu: e o senhor então saberia me dizer onde ele não está? Jesus, minha amiga, nos ensinou que a casa de meu pai tem muitas moradas. Então, se entendemos que a casa do pai é o universo, e as galáxias e os planetas são as moradas,
não é difícil concluir que Deus está em toda parte, presidindo a toda a sua criação. É o que nós chamamos de que Deus é onipresente, né? Ele é, como diria o Berto Roden, né? Ele é. Né? Então, nós temos que entender que Deus está em nós, no nosso semelhante, na nossa vida, na nossa família. Deus está em toda parte. Até nas horas, nos momentos e nos lugares em que nós eventualmente possamos entender que Ele não está, ou achemos que Ele não está, mas Ele está. Na verdade, existe uma herança, né, que nós trazemos de outras culturas, de outras religiões, né, que colocavam Deus como um ser à parte, ou, na verdade, a criação à parte de Deus, né? Então Deus ficava num lugar, lá no céu, lá no alto, mas à medida que a ciência desenvolve, não tem lá no alto nem lá embaixo, né? Na verdade, nós estamos girando pelos espaços sem fim e não tem o alto e o baixo. Depende da posição relativa que cada um se coloque, né? Mas Deus, na verdade, como você disse bem, Deus é integralmente em cada ponto do universo. Isso é uma coisa importante, que aliás é uma novidade da doutrina espírita. Não é aquele Deus barbudo, com uma coroa na cabeça, olhando as pessoas cometerem lá... Aquele camisolão branco. Olhando as pessoas cometerem erros, né, e punindo as pessoas. Não é isso. Deus é amor. Deus, a grande característica que o Espiritismo coloca para Deus é essa causa primária de todas as coisas. Tudo começou em Deus. E Deus continua presente em tudo que Ele criou e que cria permanentemente. Isso quer dizer que tudo tem um potencial divino. Tudo. Tudo está sendo tangido por essa força divina. Esse amor divino, tudo. É por isso que existe o átomo, né? É por isso que existe a pedra, é por isso que existe a planta, é por isso que existe a flor, por isso que existem as pessoas. São níveis diferenciados de expressão da divindade, mas são expressões da divindade. Quando chega na criatura humana, Jesus até falou isso, né? Que nós somos deuses, né? Paulo falava dessa um com o Pai, dessa integração. As grandes almas sempre disseram essas coisas. Porque nós somos dotados dessa capacidade de tomar decisões. Somos seres divinos e podemos nos aproximar pelas nossas decisões, nos aproximar da divindade. Mas Deus é integral em cada ponto do universo. Em cada coisa da criação, Deus está presente. Essa é uma visão muito, muito própria da doutrina espírita. E aí, nossa irmãzinha Jéssica, né? Ela sai de Deus e vai para Jesus. Aliás, é uma grande confusão que também fazem, né? As pessoas confundem Jesus com Deus, embora Jesus se referisse ao Pai, né? Essa com eu e o Pai somos um, essas coisas assim, né? Jesus, ela pergunta, e Jesus, de onde ele é? Ele é do mundo espiritual? O mundo espiritual, Jéssica, ele é apenas outra dimensão do mundo que conhecemos. O nada não existe. A ciência está todos os dias nos mostrando as maravilhas que tornam melhor a vida do homem. E nós estamos realmente a caminho de um entendimento bem mais amplo sobre a realidade da vida maior. Jesus, na qualidade de espírito superior, puro, ele expande o seu amor por todo o nosso planeta. E assim está em toda parte, olhando por todos nós. O Espiritismo, Jéssica, ele nos ensina com muita sabedoria que Jesus é o governador do nosso orbe e membro de uma pleiade de espíritos puros e perfeitos que, pela sua própria natureza, estão onipresentes em todo o universo. Assim, Jesus está entre nós. Ele ocupa todos os espaços com sua presença espiritual e o homem, dentro de suas enormes limitações, não consegue senti-lo em seu coração. O grande desafio que a doutrina espírita nos propõe é exatamente trabalhar as nossas atitudes, nossas ações em busca de uma educação dos sentimentos, da prática constante do bem, para que o Nazareno consiga ir penetrando em nossas almas com maior intensidade, na medida em que nos tornamos mais receptivos à sua herança moral. Esse é o nosso destino,
cada vez mais nos aproximarmos de nosso modelo de felicidade. Assim, meu querido ouvinte, a questão não é de onde Jesus é, e sim onde ele está, e isso somente cada um de nós, de acordo com o nosso crescimento espiritual, pode responder. Então, o que funciona é um processo de atração. Na medida em que nós construímos o bem dentro de nós, porque é aquela história, ser bom é excelente. Agora, praticar o bem, que é uma consequência de ser bom, é mandatório. Então, na medida em que nós construímos esse exercício de atração, nós estamos cada vez mais sentindo Jesus, e essa presença permanente dele em todos nós vai se fazer mais, digamos assim, visível, mais sensível, e aí nós poderemos então não nos preocuparmos aonde ele está, mas preocuparmos sim e que a presença dele em nós nos faz melhores. Gostaria de dizer ainda o seguinte: Jesus foi criado exatamente como nós fomos criados. Ou seja, um dia ele foi criado um espírito simples e ignorante, como nós. Só que ele foi criado certamente há muito mais tempo, não é? E atingiu um nível de perfeição que nós não somos nem capazes de aquilatar, não é? Jesus, a gente aprendeu isso. Quando a Terra foi criada, né, mais ou menos há uns 4 bilhões de anos atrás, Jesus, com a sua mente poderosíssima, já um espírito perfeito, né, puríssimo, sabendo, portanto, integralmente, não só a vontade de Deus, o Pai, não criando nenhum obstáculo para essa livre manifestação da vontade de Deus, o Pai, e conhecendo integralmente todas as regras, normas e leis que existem na criação, com a sua mente poderosíssima, Jesus ajudou a criar a natureza da Terra. Tudo que existe hoje vem desse esforço inicial em que Jesus, com a sua mente muito especial, utilizou os equipamentos disponibilizados no espaço para que nós pudéssemos ter aqui o nosso planeta, que foi sendo desenvolvido a partir de um certo momento, pôde receber espíritos individualizados como nós, para iniciarmos a nossa trajetória evolutiva. Veja, há 4 bilhões de anos atrás, Jesus já era um espírito puro. Veja a distância dele para nós. E é natural até que para muitos fosse confundido com o próprio Deus. Mas nós estamos explicando, ele foi criado por Deus como nós. Agora, evoluiu de uma maneira tal que nós não temos a menor condição de aquilatar. Ok? Eu acho que são exatamente regras teológicas, dentro exatamente dessa linha que você acabou de expressar, César, em que a distância de Jesus é tão grande, ele é tão inatingível, né, que, digamos assim, dentro dessas regras teológicas que são até anteriores a Tomás de Aquino, a Agostinho, né, são regras que foram criadas ainda no início da patrística, né, dos doutores da igreja, atribui-se, era uma coisa tão difícil de poder ser expressa, até hoje é difícil, então criou-se a figura do pai e do filho, né? Esse pai e filho são um só na figura teológica estabelecida. Então, quando as pessoas se apartam um pouco dessa linha teológica, ficam na dúvida. Afinal, Deus está lá, é inatingível e onipresente e onipotente. Jesus está lá, é inatingível e é onipresente. Afinal, onde é que ele está? Se ele está no mesmo lugar de Deus, ele é Deus, né? Então, são questões teológicas muito complicadas e que num programa como o nosso fica até difícil. Talvez num seminário isso fosse melhor explicado. Mas o que nós podemos, sem dúvida nenhuma, o César foi muito feliz quando ele disse: Jesus foi uma criatura criada simples como nós, por Deus. Então, e ele nunca se afastou dessa ideia, porque ele fala meu pai, o meu pai, o meu pai. Então ele sempre se refere, num processo hierárquico, à superioridade de Deus, né?
Então eu acho que só o tempo mesmo, e na medida que nós fomos evoluindo, crescendo no nosso dimensionamento espiritual, é que essas questões ficarão mais aclaradas, né? Eu creio até que algumas dessas dúvidas sejam salientadas pela prece católica da Ave Maria, em que diz Santa Maria, Mãe de Deus. Quer dizer, ela é Mãe de Jesus, não é? Então cria-se naturalmente uma dúvida em torno dessa divindade tão extraordinária. Muito bem, vamos então ao nosso intervalo. Vem aí daqui a pouco o nosso Geraldo com a nossa internet do bem, e fiquem todos em paz. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Meus amigos, falaremos hoje de enfermidades, suas possíveis causas invisíveis e como evitá-las. Meditemos sobre estas palavras de Emmanuel. Quantas enfermidades pomposamente batizadas pela ciência médica não passam de estados vibracionais da mente em desequilíbrio? No trato com as nossas doenças, além dos cuidados médicos indispensáveis à nossa cura, não nos esqueçamos também de que, quase sempre, a origem de toda enfermidade principia nos excessos do espírito. A doença, quando se manifesta no corpo físico, já está em sua fase conclusiva, em seu ciclo derradeiro. Ela teve início há muito tempo, provavelmente, naqueles períodos em que nos descontrolamos emocionalmente, contagiados que fomos por diversos vírus potentes e conhecidos como raiva, medo, tristeza, inveja, mágoa, ódio e culpa. Como a doença vem de dentro para fora, isto é, do espírito para a matéria, o encontro da cura também dependerá da renovação interior do enfermo. Não basta uma simples pintura quando a parede apresenta trincas. Renovar-se é o processo de consertar nossas rachaduras internas, é escolher novas respostas para velhas questões até hoje não resolvidas. O momento da doença é o momento do enfrentamento de nós próprios. É o momento de tirarmos o lixo que jogamos debaixo do tapete. É o ensejo de encararmos nossas paredes rachadas. O Evangelho nos propõe tapar as trincas com a argamassa do amor e do perdão. Nada de martírios e culpas pelo tempo em que deixamos a casa descuidada. O momento pede responsabilidade de não mais se viver de forma tão desequilibrada. Quem ama e perdoa, vive em paz. Vive sem conflitos. Vive sem culpa. Quando atingimos esse patamar de harmonia interior, nossa mente vibra nas melhores frequências do equilíbrio e da felicidade, fazendo com que a saúde do espírito se derrame por todo o corpo. Vamos começar agora mesmo o nosso tratamento? Esse texto é de Emmanuel e Chico Xavier, do livro Vinha de Luz. Música Quanta Luz é que está na mensagem que estará no site do ICEB, www.iceb.org.br. Meus amigos, agradecemos a sua generosa atenção e desejamos a todos uma semana de muita paz. Assim, meus amigos, meus irmãos, chegamos ao final do nosso programa, muito agradecidos pela sua atenção e desejando uma semana de muita saúde, muita alegria, felicidade, muita paz. Nossa Saruí, por favor, para as suas despedidas. Também para agradecer a audiência, o carinho, a atenção e desejar a todos muita paz nessa semana que se inicia. Então até a próxima semana, neste horário, se Deus quiser. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.